Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Perguntas de Portador da Cruz de Ouro. Cada pessoa tem que lembrar assim, que existe uma graduação na vida. E aquele que porta a cruz de ouro, ele também tem uma graduação diferente, porque muitas vezes já foi um trabalho feito de outras épocas, em vidas anteriores. Então, a nossa responsabilidade é individual. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que evoluir, ela que tem que ter um propósito de vida, e esse propósito de vida a pessoa sabe assim que é estudando o livro Na Luz da Verdade. Então nós tínhamos que ter uma paciência conosco e observando a vida daqueles que a gente convive, irmãos de sangue, os pais, os conhecidos dos pais, os conhecidos que nós temos no nosso ambiente de trabalho, de verificando o que eu quero para a minha vida. Perguntas de portadores da cruz de ouro está sempre relacionado assim. Se a pessoa tem a possibilidade de evoluir, a possibilidade de uma evolução é com a pessoa. Então, se a pessoa tem vontade de evoluir, o trabalho é que ela tem que ter. Nos orientaram e nós vamos aceitando que a vida vai dar certo. E nós sabemos assim que para um determinado ato na matéria grosseira dar certo, a pessoa tem que fazer muito esforço. Ela tem que fazer cursos à noite, ela tem que ter uma perspectiva de vida para ela, na profissão dela, ela tem que fazer parte daquela equipe que está trabalhando, é físico. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Não tem outra maneira de nós termos uma possibilidade da nossa vida interna ser diferente. Então a pessoa tem que lembrar assim, que quando uma pessoa tem uma graduação, ela tem que lembrar que aquela graduação não é um intermediário para uma fase seguinte. Para que ela venha a ter uma elevação para a fase seguinte, ela tem que fazer muito esforço. E o esforço nosso, a gente está acostumado assim, né? Porque trabalhou o dia inteiro, porque voltou para a moradia, porque carregou aquele peso. Para a nossa vida interna, o esforço é bem diferente assim. Analisando o nosso corpo físico, a gente vai observando assim, que tem dois tipos de musculatura no nosso corpo. Tem a musculatura externa, que a pessoa quando carrega um peso, utiliza aquela musculatura. E tem a musculatura interna, de quando a pessoa segura uma criança, ela segura aquela criança, a criança faz os movimentos, e quando aquele adulto solta aquela criança, a criança não tem o sinal da mão do adulto no seu corpo. Quer dizer assim, esse esforço que foi feito para segurar a criança é muito diferente. Esse esforço é que nós temos que trabalhar conosco, percebendo como nós somos. Isso é físico, isso é verdadeiro. E a gente vai observando assim que esse esforço que nós usamos para segurar a criança assemelha-se ao esforço que uma pessoa muito habilidosa com uma agulha faz um bordado, faz um desenho com um pincel. É aquele esforço, aquela percepção. E nós tínhamos que usar isso para nós percebermos como nós somos e como nós estamos atuando para nós. Porque a vida é bem interessante. Durante uma fase, a gente vai observando que a vida é na comunidade. A criança, os conhecidos. Depois de uma fase, nós vemos que a vida volta para nós. No período de desenvolvimento, a vida sempre volta para nós, porque aquela criança teve um comportamento inadequado, o adulto pede para ela ficar sentada lá naquele canto e pede para ela ficar pensando. Depois
esse comportamento que nós recebemos, a gente tem que ir observando que é para uma reflexão, para a gente ir percebendo e vendo como é que eu estou querendo para a minha vida. Para a vida externa, a pessoa vai caminhando de qualquer maneira. Então ela vai para lá, ela vem para cá, e a perspectiva dela, no futuro, ela poder fazer aquilo e fazer aquilo outro. Mas se nós observarmos, a gente vai confirmando assim, que nós tínhamos que ter uma perspectiva além da nossa vida de matéria grosseira. Porque se nós já viemos de uma outra época e trouxemos qualidades de vontade de servir à luz, porque é bem importante assim a gente ir sabendo que nós trouxemos essa vontade. E essa vontade existe em todas as pessoas, numa forma mínima ou numa forma mais acentuada. Numa forma mínima, a gente vê assim que a pessoa leva o filho lá naquele templo, naquela igreja, aquele outro quer casar naquela igreja. Então o que acontece ali? Eles estão querendo receber uma bênção para a caminhada na vida de matéria grosseira. Quer dizer que não perceberam que quem está possibilitando essa bênção está ali numa condição, muitas vezes, sem a capacidade e sem a qualidade para realizar esse ato. Porque a gente vê pelas informações que esses têm muitas máculas. Então eles não podem ter a condição de dar uma bênção na questão do espírito para aqueles que vão procurá-lo. Então o trabalho é sempre assim, numa condição interna de sair dos conceitos que nós recebemos, de ir observando o procedimento que eu preciso de ter na minha vida. Consistência é física, porque quando a pessoa tem uma perspectiva dentro dela, ela é consistente no posicionamento, naquilo que ela quer comprar, naquela feira que ela precisa de ir para fazer as compras para a sua moradia, não tem dúvida. Então essa segurança nós temos que trazer para dentro de nós, de ir observando que nós refletimos aquilo que nós somos. E nós temos que lembrarmos assim, que tem muitas coisas bem importantes que nós precisamos de ter. Quando a pessoa fala, ela tem que cumprir. Porque se ela não cumpre, ela é mentirosa. E a mentira é das trevas, é físico, isso é verdadeiro. E nós temos que ir observando assim que existe graduação. Muitas pessoas, por ter determinadas funções, a gente relaciona e a gente vê que aquela pessoa tem uma nobreza, tem uma polidez, que é agradável conviver com aquela pessoa. Então a graduação é dentro da pessoa, não é pelo cargo que a pessoa tem na vida, nem pelos bens materiais que ela tem. É uma consequência ela ter tido um trabalho que possibilitou que ela viesse a ter. Ela desenvolveu um projeto e esse projeto está sendo muito bom para aquela empresa que está usando e ela agora tem esse recurso. Mas dentro de nós, a gente tem que ir observando assim, essa bondade interna que nós temos que desenvolver. Porque se nós temos a capacidade de segurar aquela criança e aquela criança faz os movimentos pelo tamanho que ela já se encontra, o adulto fica seguro, porque ele está segurando aquela criança. É bem importante cada um de nós desenvolvermos essa capacidade interna para termos a confiança no Criador, de ter aquela condição bem importante de observar que nós temos a capacidade de ver o grau de uma pessoa, o grau de outra pessoa, porque nós sentimos bem perto daquela pessoa e daquela outra nós não sentimos bem. Agora, como é que eu estou fazendo comigo para que as pessoas com quem eu relaciono sintam bem perto de mim? Isso é físico. Qual é a importância que eu estou tendo de ter um desenvolvimento dentro de nós? As referências das coisas externas são para nos atrapalhar, porque nós ficamos iludidos, porque nós temos aquele instrumento e aquele instrumento é de última geração. Então, o desenvolvimento interno de eu me encontrar convicto com os ensinos,
Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de pararmos, de ver como nós estamos caminhando, qual é a perspectiva que eu tenho. E é bem importante assim, porque na nossa vida diária, a pessoa não compra uma passagem no último instante para ela ir naquele passeio. Ela faz uma programação para a nossa vida depois da matéria grosseira, que nós temos um tempo aqui. Qual é o procedimento que eu vou ter comigo para confiar na minha existência seguinte? Porque a gente vai observando que tem que ter mesmo a existência seguinte. Se tem a graduação de cada espírito humano que se encontra na Terra, se tem aqueles que questionam sobre a vida e o procedimento que ele está querendo para receber um auxílio, então a vida é uma continuação, que não tem uma separação do aquém nem do além. Perguntas de portadores da cruz de ouro, é bem importante assim a gente ir observando as referências que cada um tem de saber. Quando a pessoa faz um trabalho bem feito, aquele trabalho é visto. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que em épocas anteriores, determinados povos, quando uma pessoa tivesse um comportamento que não foi bom junto à comunidade, ele era privado do trabalho. Então hoje a pessoa acha assim que ela não executando o trabalho, ela é esperta. Não é esperta, ela não é vista quando ela não trabalha. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a evolução é medida pela qualidade do trabalho que a pessoa apresenta, a bondade que ela tem em executar o trabalho. E é bem importante, porque nós sabemos assim que num ambiente de trabalho, de sobrevivência, aquele que está sempre esperando uma ordem para cumprir, para fazer, então ele tem aquela condição bem séria assim, de não ter a capacidade de ver antes aquilo que precisa de ser visto. Então ele tem que ser direcionado. Então, numa fase seguinte, ele não vai ter trabalho. Naquela época anterior de alguns povos, que ele era reconhecido como aquele que apresenta um trabalho bom, esse era o valor. Como ele não executa nenhum trabalho, então ele não tem nenhum valor. Isso é bem grave assim. Hoje as pessoas acham sim que querem tirar vantagem. Mas dentro de cada um de nós tem o equilíbrio. Esse equilíbrio é físico e é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar do procedimento que ela precisa de continuar tendo para ela ser valorizada. Então aquela condição bem importante do equilíbrio dentro de nós. E a gente vai observando que alguns profissionais do trabalho que ele executa, ele tem um equilíbrio na alimentação. Então ele recebe influências de fora sobre alimentos, mas ele alimenta com ponderação devido à função que ele tem e ele sabe que o esforço que ele vai fazer, ele não vai sentir bem, então ele pondera na alimentação. Quer dizer que ele está usando aquele fiel dentro dele para o equilíbrio do seu corpo de matéria grosseira. Então as perguntas que são feitas é sempre assim. Cada um é que tem que ir observando o fiel, o equilíbrio. E ele tem que lembrar assim, que a vida tem muitos auxílios e que muitas pessoas são convocadas recebendo um auxílio extra da luz para que ele possa caminhar na sua vida com esse auxílio. E é bem importante, porque nós sabemos assim, que numa loja de departamento, aquele que tem a capacidade para administrar aquele setor, ele tem muitos auxiliares. E ele desenvolve uma percepção para ver o que está acontecendo em cada setor. E ele vai organizando. Na vida nossa de matéria grosseira é assim. Na vida nossa interna é o mesmo procedimento. Aquele que está trabalhando de acordo com a luz, estudando o livro Na Luz da Verdade, sendo cuidadoso com ele, ele também vai recebendo auxílios.
E é bem importante, porque no seu setor de trabalho, de moradia, vêm aqueles de fora para executar as funções que são necessárias. Um ou outro percebe que quando vem trabalhar para aquele que tem uma irradiação boa, que tem um sangue bom, é assim que nós damos o nome da pessoa que é boa na vida, de uma maneira geral. Então ele fala, todas as funções que executa ali, dá certo. Quer dizer que aquele que recebe os auxílios da parte interna da vida, também esses auxílios irradiam para aqueles que vêm procurá-lo ou que vêm executar funções. Dá certo. Quer dizer que nós precisamos de fazer esse trabalho assim, dedicar mais tempo aos estudos, de trazer os estudos para o nosso dia a dia, de ir observando assim a pureza dos nossos pensamentos, de ir observando como nós somos. E é bem grave, porque nós temos a facilidade de falar a parte ruim das coisas. Nós não temos facilidade de falar somente as partes boas. Nós não temos facilidade de ficar calado quando é parte ruim. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição. E é bem importante cada um ir observando assim. Quando melhoramos, melhoramos. Quando nós melhoramos, mudamos a irradiação do nosso sangue. Então as pessoas ficam felizes porque ficam bem perto de nós. Então cabe a cada um de nós ir fazendo um trabalho de ir observando como nós podemos continuar melhorando nessa existência e qual é o procedimento que nós temos que ter para, na vida seguinte, também servir à luz. Servir à luz agora é uma condição bem importante. Isso é físico. Então nós tínhamos que lembrar de um ensino bem importante, de deixar todas as coisas para trás, de ver qual é o procedimento que eu estou querendo. Porque quando é que eu vou servir à luz? Quando eu resolver todas as minhas coisas, mas quando eu resolver todas as minhas coisas, eu tenho que cuidar dessas coisas que eu estou resolvendo. Porque é bem simples assim. Do jeito que a pessoa tem que fazer a manutenção do seu corpo no alimento, ela também tem que possibilitar o alimento para a moradia, para que tenha o alimento para o seu corpo. Ela tem que higienizar esse corpo, ela tem que ter as vestes. Então ela tem muitas coisas para cuidar. E ela tem muitas coisas que ela agora dedicou o tempo para ter aquelas coisas. Então ela tem que ir atrás da manutenção daquelas coisas para ela agora. Então servir à luz é servir agora. E fazer uma ponte para a continuação desse trabalho depois de largarmos o corpo de matéria grosseira. Essa confiança. E nós tínhamos que ter uma coisa bem importante. A Terra não é a nossa pátria. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Porque tudo que existe na Terra já existia antes do meu nascimento. E a gente observando a vida dos nossos pais, nós vamos confirmando assim, que tudo que os nossos pais adquiriram ficou na Terra. Ele não levou nada. Então o procedimento que eu preciso de ter para observar que tudo que existe na Terra fica na Terra. E que é bem importante assim, muitas pessoas valorizam a ida para outros lugares, para o lazer, naquela localidade, daquela outra maneira, e a gente vai observando assim. A pessoa fica tantos dias, depois quando ela chega, o relato que ela tem é de alguns minutos. E se é criança, a criança não sabe falar nada daquilo que ela viu, da vivência que ela teve. Agora, se a gente analisa qual é a importância que teve, então, da pessoa ir a esses lugares, pois se ela não tem nenhum relato, isso é bem interessante. E tem muitos casos ainda que a pessoa adoece, que é mais comum de crianças adoecerem, porque a criança perdeu toda a referência que ela tinha daquele lugar que ela morava, daquela cama que ela dormia, do cobertor que ela tem, da mesa que ela senta para tomar a refeição, das reflexões que ela tem, que muitas vezes a criança ela senta num lugar, na moradia, e ela fica naquele lugar. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então ela perde isso, dentro dela tem um desequilíbrio, ela adoece. Qual é a importância então que nós temos para fazer uma referência de mudar de localidade? Não temos. Qual é o procedimento que precisamos de ter? A segurança dentro de nós. É uma condição física, e isso é verdadeiro.
Então, se quisermos voltar para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos que é agora, não é numa fase seguinte. E a pessoa acha assim que ela vai ter oportunidades. Nós não sabemos o nosso karma anterior, mas nós sabemos que quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, que trazemos aquelas informações para dentro de nós, para a nossa vida, para a nossa profissão, que nós passamos a ser aquelas informações que o livro nos possibilita, o karma nosso antigo apresenta-se de uma forma simbólica. Mas quando nós descuidamos, nós construímos karma novo e esse karma novo fica bem forte na nossa vida diária. E é bem grave assim, porque nós descuidamos e agora nós construímos um karma novo com um peso grandíssimo que fica muito difícil de ser resgatado. Trazer as informações para a nossa vida diária e trazer essa força que existe quando nós seguramos a criança e que não fica o sinal da nossa mão no corpinho daquela criança e a criança faz os movimentos e o adulto fica seguro. Então, essa força, essa leveza, precisa de entender assim, que não é uma superficialidade, é com o coração. Então, trazer essa força para o nosso dia a dia, para nós não construirmos karma novo. Isso é bem importante assim, porque um karma novo, ele é muito difícil de ser resgatado. E é bem grave assim, porque todas as coisas difíceis nos apresentam muitas falhas. Então nós temos que estar presente naquelas falhas e observando que se nós quisermos ter paz lá na frente, nós temos que sair desse caminho que nos leva ao precipício. Aquela informação bem importante que existe no livro Na Luz da Verdade, que fala assim, que nós precisamos de conservar puro foco dos nossos pensamentos. Com isso nós vamos estabelecer a paz, quer dizer assim, se nós desenvolvermos a pureza nos nossos pensamentos, pensar naquilo que é da nossa conta. E muitas vezes nós achamos que filhos é da nossa conta, a gente vai observando assim. Numa fase, ele está sendo tutorado, ele está sendo organizado. Mas numa fase seguinte, ele já amadureceu. E muitas vezes a gente sabe de um ato que ele teve, de um comportamento que ele teve, e ele nem nos comunicou. Então nós sabemos somente da consequência. Nós nem sabemos fazer uma oração, um pedido para nós. Como é que nós podemos achar que agora nós podemos auxiliá-lo? Então a prioridade é nossa. Porque quando a gente tem uma prioridade, a gente vai observando que a gente fala de um comportamento do pai, um comportamento da mãe. Quer dizer que aquele comportamento, aquela maneira boa que eles tiveram, ficou gravada em nós. Quer dizer que se a gente desenvolve maneiras boas, independente de estar convivendo no ambiente de trabalho ou não, a gente vai tornando-se um reflexo na vida. Isso é bem simples e muito importante, assim, de cada um fazer esse trabalho com ele mesmo. Então, se a pessoa quer ter uma segurança dentro dela, ela tem que lembrar que ela tem que ter uma força, uma dedicação. E a dedicação a gente sabe que é bem interessante, porque quando a pessoa vai construir uma cerca, então em determinados lugares ela põe um poste maior, um pouco mais profundo, o lugar que aquele poste vai ficar. É justamente porque aquele poste serve de referência para firmar os outros. Então essa condição para a vida externa, a gente sabe. Agora para nós, qual é a possibilidade que eu estou desenvolvendo dentro de mim para eu me tornar convicto, para eu me tornar seguro? E é bem importante, porque quando eu faço algo que eu quero ter uma recompensa daquele algo que eu fiz, eu não tenho nenhum valor. Isso é bem interessante. A gente vai observando um prêmio numa competição. A pessoa tem vários prêmios, várias medalhas que ela ganhou. Acontece que se ela para de fazer aquele esforço, aquele prêmio em pouco tempo parou de existir. Está lá guardado. Então é da nossa responsabilidade ver o que eu quero para a minha vida. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para me tornar seguro comigo mesmo.
Então é bem importante assim, é comigo que eu preciso de trabalhar, é a minha dedicação. E lembrar daquelas coisas bem importantes assim, né, de povos anteriores, que aquele que precisava de receber uma punição, não dava para ele o trabalho. Então dentro de nós tem essa coisa boa do trabalho, da convivência, e a gente vai observando que o trabalho é uma bênção. A pessoa passa tantas horas executando aquela função, e quando nós estamos executando a função, nosso coração está trabalhando, está possibilitando o sangue ir para todas as partes do corpo. De vez em quando a gente vê animal que ficou preso, confinado, então aquele animal vai inchando as pernas, vai ficando duro. Quer dizer que se a pessoa também não utiliza do seu corpo de matéria grosseira, o seu corpo vai tendo essa correspondência, vai inchando as pernas, as juntas vão ficando duras. Então o trabalho é uma bênção, então é uma possibilidade que a pessoa tem para ela continuar sadia. Isso é físico, isso é verdadeiro. Perguntas de portadores da cruz de ouro. Portar a cruz de ouro tem essa coisa bem importante assim, da pessoa lembrar que ela é um convocado e que ela agora recebe auxílios da luz, percebendo uma melhor maneira de viver, uma melhor maneira que existe para ela mesma. Não é para as pessoas, é para ela. E é bem importante assim, porque a pessoa tem que tornar-se exemplo em tudo, na execução das funções que ela tem, do jeito que ela está apresentando, no conhecimento que ela tem que ter um aprofundamento da vida, das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Quer dizer que ela vai ter um conhecimento da vida, porque o livro ele é assim, ele ensina a lermos no dia a dia aquilo que apresenta. E é bem importante, porque se a pessoa alimentou algo que não fez bem para ela, fica fácil da gente ver aquela pessoa. E muitas vezes a gente sabe até os produtos que foram utilizados para fazer aquele preparo. Quer dizer assim, nós mostramos aquilo que nós somos. As irradiações são verdadeiras, porque o cachorro percebe na hora a irradiação daquela pessoa. Mesmo sendo um cachorro que não tem assim aquele nome de cão de guarda, que dá o nome para ele de um cão comum, ele tem a capacidade de saber a irradiação de outras pessoas com quem ele convive e de outras pessoas. Porque quando chega uma pessoa que não tem influência boa, depois fica confirmado que aquele cão teve um comportamento que todos ficaram admirados do comportamento que ele teve. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem importante assim. Nós temos que desenvolver a capacidade de ter um procedimento de irradiação que torna agradável às outras pessoas. Por nós nos tornarmos agradável, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que ter uma força dentro de nós, porque tem a frequência. Tem a frequência do comandante, dos comandados, tem a frequência do professor, do aluno, tem a frequência do patrão, dos empregados. A frequência que nós queremos ter em relação à luz tem que ser uma frequência verdadeira. Se nós não tivermos essa frequência, também nós não teremos valor. E a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer esforço toda a época. Porque a pessoa pegou um cargo na empresa e ela mudou de grau. Se ela não continuar melhorando, ela perde aquele grau. Ela volta para o estágio anterior. Estuda o livro Na Luz da Verdade,